Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 279. Eu quero você. Eleanor, quanto tempo você pode ficar aqui? Por que a pergunta é repentina? Eleanor olhou para Victor com um olhar estranho. Não é nada. Só estou perguntando. Victor respondeu em tom neutro enquanto lia um livro sobre mitologias que Ruby lhe emprestou. Ao ler sobre a árvore do mundo, ele se interessou bastante pela mitologia nórdica, já que não tinha nada a fazer além de sair com as meninas e esperar que sua querida sogra treinasse com ele. Ele decidiu assediar Eleanor, afinal, ela era a única que parecia ser relativamente livre. Ela e suas empregadas. Kaguya estava sempre com Victor, 24 horas por dia, 365 dias por ano, e não deixava sua sombra. A menos, é claro, que Victor especificamente ordenou que ela o fizesse. Mas contanto que ele não diga nada, ela não se incomodará em sair de sua sombra. Victor realmente se perguntou se ela não se cansava de estar em sua sombra. Ele uma vez até questionou Kaguya sobre isso, mas a única coisa que ele ouviu da própria donzela foi: "Eu gosto de ficar na sombra do mestre. É confortável." Naquele dia Victor não entendeu nada, o que ela quis dizer com confortável. Ele se perguntou, mas quando viu sua empregada, ele ignorou esse assunto. Se ela gosta de ficar na sombra dele, deixe-a fazer o que quiser. Por outro lado, Maria, Bruna, Eva e Roberta andavam por aí fazendo várias coisas. Às vezes Eva e Bruna ajudavam Ruby com alguma coisa. Às vezes, Roberta e Maria ensinavam a nova empregada como é ser uma empregada. Victor teve um mau pressentimento quando Roberta e Maria se aproximaram de Roxane, pois, para ser sincero, ele reconhece que os dois não são mentalmente estáveis. Mal sabia ele que as duas donzelas estavam ensinando a mulher as regras do culto que Bruna criou. HMM. Eleanor olhou para o homem com um olhar desconfiado. Por que você está me olhando com esse olhar? Não sei, só estou de guarda, não quero ser sequestrada de novo. Oh. O sorriso de Victor cresceu. Você fala como se pudesse me evitar. Tenho certeza. Ela deu um tapinha no peito com um sorriso vitorioso. Se eu não estivesse desprevenida, não teria sido sequestrada daquela maneira vergonhosa. PFFT. Ah. Por que você está rindo? Ela estreitou os olhos. Apenas saiba que o resultado seria diferente se eu tivesse me defendido. Sim, sim. Victor revirou os olhos com o mesmo sorriso no rosto. Uma veia saltou na cabeça de Eleanor quando ela viu o rosto de Victor. Ele estava claramente subestimando-a. Tudo bem. Vamos decidir isso agora. Ela decidiu que iria mostrar a ele quem era o chefe. Eu não quero, eu sou apenas preguiçoso. É? Ela perdeu completamente todo o seu ímpeto. Victor se recosta mais confortavelmente no sofá e começa a ler o livro novamente. Um silêncio constrangedor caiu sobre a sala. Eleanor apenas observou Victor com um olhar chocado, pois não esperava que ele recuasse. TSK. Eleanor volta para o sofá e se senta. Eleanor, apenas saiba de uma coisa. Victor de repente começou a falar quando Eleanor se sentou. Eleanor olhou para Victor, mas ele não estava mais lá. Onde ele está? Ela usou seus sentidos para tentar encontrá-lo, mas não encontrou nada. Se eu quisesse sequestrar você, você não seria capaz de reagir. Ela ouviu uma voz bem perto de seu ouvido, seu corpo inteiro formigou, e ela rapidamente se virou. E tudo o que ela viu foi o pequeno sorriso no rosto de Victor. Afinal, eu sou inevitável. Quando você chegou aqui, Victor não respondeu, apenas se recostou no sofá e começou a ler o livro novamente. Ei! Não me ignore. Eleanor, quanto tempo você pode ficar aqui? Victor fez sua pergunta novamente. 2 dias. Espere. Ela realmente não pode acreditar que ela caiu em seu ritmo novamente. 2 dias, hein? Victor tocou o queixo. Bem, eu acho que é tempo suficiente. Victor de repente fecha o livro e se levanta. Venha, me siga. Eu preciso te mostrar uma coisa. Eu preparei algo para você. Eleanor olhou para as costas de Victor com um olhar seco. Este homem realmente só faz o que quer. Ela realmente não queria segui-lo. Aquele homem odioso. Mas ela estava muito curiosa sobre o que ele queria dar a ela. Eka. Ela resmunga um pouco para si mesma, levanta-se do sofá e começa a segui-lo a uma distância considerável. Victor de repente para de andar e olha para Eleanor. Por que você está tão longe?
Veias começaram a saltar na cabeça de Eleanor quando ela viu o sorriso odioso no rosto do homem. Não querendo mais a reação dele, Eleanor apenas acelerou o passo e passou por ele. Olhando para as costas de Eleanor, o sorriso de Victor cresceu um pouco sádico. Ela realmente era um excelente alvo para provocar. Você está indo para o lugar errado. Victor falou de repente. E como se ela tivesse sido atingida com magia de gelo, todo o corpo de Eleanor pareceu congelar, e seu rosto ficou um pouco vermelho. Deste jeito. Victor apontou para um corredor e começou a andar. Eleanor se vira e vê o homem se afastando. Seus olhos se estreitam um pouco quando ela olha para as costas de Victor, mas então ela solta um grande suspiro e o segue novamente. Os dois caminharam por alguns corredores até chegarem a uma sala aparentemente normal. Ruby disse que ela deixou aqui. Os olhos de Victor estavam brilhando normalmente enquanto ele olhava ao redor da sala. O que ele está fazendo? Eleanor perguntou a si mesma com curiosidade. Victor andou pelos cantos da sala como se procurasse algo. Alguns segundos se passaram, e não demorou muito para encontrar o que queria. Ah, está aqui. Victor empurra a parede, e logo acontece um pequeno tremor. E como se saísse de um filme de espionagem, a parede na frente de Victor desaparece completamente e mostra uma passagem que parece levar ao subsolo. Venha comigo. Victor começou a andar novamente. Eleanor assentiu obedientemente e, desta vez, não protestou muito já que ela estava realmente curiosa sobre o que Victor queria mostrar a ela. Este lugar é novo? Não me lembro de ter algo assim na mansão da capital real. Sim, eu pedi a June para criar este lugar. Apesar de Ruby ter projetado tudo, June foi apenas o pedreiro que construiu tudo. Victor deu um sorrisinho divertido quando falou sobre June. Qual é o propósito deste lugar? Victor não responde à pergunta de Eleanor e, em vez disso, começa a falar. Quando eu estava na Grécia, não estava apenas fazendo inimigos, também colecionava um item muito raro, um item capaz de fazer uma nação inteira de deuses meus inimigos. Eleanor estreitou os olhos quando ouviu o que Victor disse. Ouvi das meninas que foi nesse lugar que você se tornou o inimigo dos demônios. Oh! Victor olhou para Eleanor. Quem te disse isso? Tolete. Violette te contou? Victor perguntou com os olhos um pouco abertos em choque. Sim. Bem, isso é raro. Victor se virou e continuou andando novamente. Violette não é exatamente alguém que confia em alguém facilmente. Se ela te dissesse, ela achava que você era confiável. Eleanor permaneceu em silêncio, pois ela realmente não sabia o que dizer. Afinal, essa foi uma informação que ela acabou de receber de forma casual quando estava conversando com Violette. Andando por um corredor escuro por alguns minutos, os dois de repente chegaram a um armazém que mais parecia um mausoléu. E dentro daquele mausoléu, havia 6 estátuas. Ruby realmente gosta desse tipo de coisa. Victor riu divertido. Eleanor olhou para as estátuas e reconheceu as pessoas nas estátuas. Isso é você? Eleanor perguntou, um pouco surpresa ao olhar para a estátua de Victor. Claro, quem mais seria tão bonito? Eleanor revirou os olhos. Ela olha para as outras estátuas e imediatamente reconhece as pessoas nas estátuas. Ruby, Sasa, Violette, Anastasia e Skatashi. Que tipo de gosto distorcido é esse para fazer estátuas de si mesmo? Victor se aproxima da estátua de Skatashi e estende o braço em direção ao ar. E como por mágica, uma arma apareceu em sua mão, e não era uma arma qualquer. Era um martelo gigantesco. Isso é. Ela arregalou os olhos ao sentir a energia no martelo. A estátua tem algo semelhante à magia que a moldura ancestral de Sasa tinha. Ela só é ativada quando reconhece um tipo específico de assinatura de energia. Se essa energia não for reconhecida, eles são apenas estátuas normais para as pessoas. Victor olhou para o martelo em sua mão e o jogou na direção de Eleanor. E isso também significa que este é um ótimo lugar para esconder algo que não deveria ser mostrado ao público com toda facilidade. Eleanor levanta a mão e, inconscientemente pega o martelo. Percebendo o que ela acabou de fazer, ela rapidamente deixa cair o martelo no chão. Você está louco. Por que você jogou um artefato tão divino em mim? Ah, Victor riu divertido, pois não esperava essa reação de Eleanor. Pare de rir. Sim, sim. Ele abriu um sorriso que deixou Eleanor mais furiosa, e apontou para o martelo. Não se preocupe, esse martelo é falso. É apenas uma cópia do original.
Victor se vira novamente e aproxima sua mão da estátua Ascatashi, e logo, outro martelo aparece em sua mão. Ver. Ele mostrou para Eleanor. A mulher abriu a boca em choque. A mulher olha várias vezes para os dois martelos e, de repente, assume uma expressão séria. Qual é o seu propósito em me trazer aqui? Eu já não disse. Eu vou te dar uma coisa. O sorriso de Victor lentamente começou a se alargar, e ele falou, eu lhe darei 69 cópias do martelo divino de Hefesto. Victor olhou para o martelo. Apesar de ser uma cópia, o martelo sozinho tem grande poder e pode causar muitos danos em uma grande área se usado como um míssil. Victor falou ambiguamente de propósito. Se o que ele disse for verdade, posso usar para eliminar aquelas pragas. Mas, e o que você quer em troca? Ela perguntou em um tom sério. O sorriso de Victor se alarga, e ele lentamente levanta a mão e aponta para Eleanor. Você. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 280. Victor faz uma proposta para. O sorriso de Victor se alarga, e ele lentamente levanta a mão e aponta para Eleanor. Você. A expressão séria de Eleanor se quebra, e todo o seu rosto fica completamente vermelho. www. Eleanor tentou dizer algo, mas não conseguiu formar palavras coerentes. Não é um mau negócio se você pensar sobre isso. Victor continuou com seu sorriso enquanto começava a balançar o martelo como se o próprio martelo não fosse pesado. Você ganhará várias armas de destruição e poderá lidar com os indivíduos problemáticos do território. Victor parou de bater o martelo e olhou para Eleanor, que estava praticamente paralisada. E a única coisa que você tem a me oferecer? Gole. Ela engole e, inconscientemente, dá um passo para trás. É você. Todo o seu rosto assumiu uma nova cor vermelha enquanto seu coração batia rapidamente. Quero dizer, não é como se eu não o achasse atraente nem nada. Ele é forte, gosta de brigar, é gentil com as pessoas próximas a ele. Ele não é ruim. Mas... veias começaram a pipocar na cabeça de Eleanor. Chamelês. Como você pode dizer isso? Você já não tem 3 esposas. E até mesmo as mães de 2 de suas esposas gostam de você. Ela gritou de vergonha enquanto ao mesmo tempo estava irritada com Victor. Como isso é embaraçoso. Victor largou o martelo e caminhou em direção a Eleanor. Só estou tentando fazer um acordo com meu querido amigo. A cada passo que Victor dava em direção a Eleanor, a mulher dava um passo para trás. Em troca de várias armas, eu quero você. Eu não sou tão barato. Ela rosnou com o rosto completamente vermelho. Era bastante óbvio que ela estava dizendo tudo o que estava pensando naquele momento e que não conseguia reunir seus pensamentos racionais. Sentindo uma sensação nas costas, Eleanor olha para trás e percebe que, em algum momento, ela estava de costas para a parede. Por que você está se recusando? Victor chegou na frente de Eleanor e colocou o braço na parede. Badump, badump. Vendo o rosto de Victor tão perto, o coração de Eleanor começou a bater descontroladamente. O sorriso de Victor ficou distorcido enquanto seus olhos brilhavam vermelho. Sangue. Gole. Eleanor era alta, quase da mesma altura de Victor, mas por alguma razão, Victor parecia muito mais alto do que ela agora, e muito mais ameaçador. O que ele vai fazer comigo? Gole. Ela engoliu novamente, e de repente a memória dos gemidos de Violet ecoou em sua mente. Todo o rosto de Eleanor ficou ainda mais vermelho do que antes. Ele vai fazer isso comigo? Onde? Aqui, agora. Sem proteção. De alguma forma, esse pensamento fez sua respiração ficar pesada. Em troca de algumas armas, você deveria apenas me acompanhar. Não é um bom negócio. Bem. Ela vira o rosto para o lado. Victor estreita os olhos enquanto pega o queixo dela e vira o rosto para ele. Eleanor se sentiu mole nas mãos de Victor e não negou aquele gesto gentil. Olhando nos olhos vermelhos do homem, ela se sentiu perdida como se estivesse olhando para um abismo sem fim. De repente, ela se viu em um mundo sangrento onde tudo estava coberto de sangue. Onde estou? Ela não teve tempo de olhar ao redor. Eu quero ver. Ela acorda do estupor e continua a observar Victor. Na batalha que você teve com as bestas demoníacas, eu pude ver algo em você. Eu quero te ver, de novo, e por causa disso, eu quero você ao meu lado. Você vai me acompanhar caçando. E eu não vou aceitar um não como resposta. Eleanor arregalou os olhos. Aquela coisa de você me querer. Você está dizendo que quer caçar comigo? Sim.
Victor soltou um queixo de Eleanor e falou com um sorriso inocente: o que você achou que seria? Ele se afastou de Eleanor e cruzou os braços. Eleanor olhou para Victor com um olhar incrédulo. Seu rosto ficou vermelho, e não foi por vergonha. Veias começaram a pipocar em sua cabeça. Isso é tão confuso. Por que você falou dessa forma? Você pode causar mal-entendidos. Eu quase pensei que ele estava indo atrás de mim depois de conquistar suas duas sogras. O que você acha? Sim, tanto faz. Eu vou caçar com você, tanto faz. Ela falou enquanto virava o rosto e suspirava de alívio, e um pouco de decepção. Vendo a forma como Eleanor reagiu, um pequeno sorriso sádico apareceu no rosto de Victor, mas rapidamente desapareceu como se não existisse. Negócio fechado. Victor estendeu a mão. Eleanor olhou para a mão de Victor. Vários pensamentos surgiram na mente da mulher, mas logo ela suspirou e disse: sim, negócio fechado. Eleanor estende a mão e pega a mão de Victor. No momento em que Victor tocou a mão de Eleanor, seu sorriso cresceu, e ele puxou a mulher em seus braços. Sem dar tempo para a mulher reagir, Victor segurou sua cintura com força e falou em seu ouvido: estou ansioso para trabalhar com você, Eleanor. Sentindo o peito musculoso de Victor, o aperto de sua mão em sua cintura, quando ela ouviu sua voz em seu ouvido. O rosto inteiro de Eleanor ficou completamente vermelho. Ela não esperava este ataque repentino. E assim que esse ataque veio, ele se foi. Victor se separa de Eleanor e caminha em direção ao corredor. Deixe as armas lá. Quando eu for ao seu território, vou levá-las comigo e entregá-las pessoalmente a você. É mais seguro assim. Victor falou em um tom neutro e profissional, como se o que acabou de acontecer fosse tudo uma ilusão. Ele era muito composto. Eleanor não entendeu nada e olhando para as costas de Victor enquanto ele começava a desaparecer na escuridão, veias começaram a pipocar em sua cabeça. Este idiota. Ela pisa no chão em aborrecimento. Victor abre um pequeno sorriso e continua andando. Eu preciso saber, esse sentimento. Quando ela lutou contra as bestas demoníacas, eu pude sentir. Ela é igual a mim, mas não exatamente a mesma. Ela ainda está se segurando. Victor assume uma expressão séria. Eu preciso saber. Eu preciso saber. Sua mente continuava repetindo aquelas palavras em tons obsessivos. Victor, pela primeira vez em muito tempo, encontrou alguém como ele. E não era um homem, mas uma mulher. Sim, Skatasha é igual a ele e, de certa forma, ela é ainda mais louca do que ele. Mas ele não pode aprender muito com Skatasha, já que a mulher está simplesmente em um nível muito alto. E seu método de ensino de espancamento até a morte tem seus limites. Ele precisava de alguém em seu nível. Ela é a melhor candidata, ela não é fraca, e eu vejo que na luta com as bestas demoníacas, ela estava se segurando. Ela não usou toda a sua força. Quando a briga acabou e Victor voltou para casa, ele pediu um relatório de Eve. Ele pediu que ela lhe contasse tudo o que aconteceu enquanto ele estava na prisão. Junte essa informação com sua expressão quando ela tentou lutar contra o Big. Esse pensamento de, ela é igual a mim nasceu. Mas qual era o objetivo de Victor em tudo isso? Ele já estava cheio de mulheres atuais, cada uma delas louca em certo sentido, e depois a Roshani, a empregada que se declarou casada com ele. E para piorar as coisas, ela é uma árvore do mundo, então problemas surgirão apenas por ela estar com ele. Qual foi o grande plano? Ele se aproximará de Eleanor para ter um relacionamento com ela e, assim, ter as 4 casas de contagem de vampiros em suas mãos. Ele usará a mulher para ganhar mais influência no mundo dos vampiros e, assim, tramar algo contra Vlad. Claro que não. Ela é tão fofa. Ele tocou sua cabeça e escondeu sua expressão sorridente. Sim, ele não tinha objetivo. E também não precisava, não é esse tipo de pessoa, prefere resolver tudo sozinho, com os punhos. Esse é o privilégio que só ele tem. Um privilégio dos fortes. Se ele fosse um homem fraco e sem talento, teria que recorrer a esses esquemas como uma cobra. Mas ele não é fraco, ele não é uma cobra, ele é um guerreiro, mestre. Mantém o que aconteceu entre nós, claro, Kaguya falou com uma convicção que colocou um sorriso em seu rosto. Victor era um homem simples, gosta de brigar e gosta de mulheres de personalidade duvidosa. E ele é um homem vingativo que não esquece um rancor, um homem mesquinho. E por causa disso, seus objetivos são simples. Lute, treine,
Derrote inimigos que tenham coragem de provocá-lo e passe tempo com suas esposas. Falando em esposas, Eleanor disse que só poderia ficar aqui por 2 dias. Victor tocou o queixo. Sasa está no território dela agora. Eu vou lá. Rumble, rumble. Em um mundo escuro que tinha uma tela gigantesca no céu. Kaguya olhou para Victor com uma expressão vazia. O mestre vai embora. Kaguya olha para outro lugar e a imagem de Bruna aparece. Bruna, diga às meninas que Victor está indo embora, e acorde Violette. Sim, Kaguya. A imagem de Bruna desaparece e a de Maria aparece. Maria, como está indo o treinamento de Roshani? Uma bagunça completa, ela simplesmente não sabe de nada. Bem, eu esperava isso. Ela é como um bebê que acabou de nascer, afinal. Seria estranho se ela soubesse de alguma coisa. Ah, mas eu consegui colocá-la no culto. Ela é muito dedicada. Maria parecia bastante satisfeita. Bom. Kaguya não pôde deixar de suspirar. Tudo começou com Bruna. Aquela mulher vê Victor como seu Deus e começou a espalhar a palavra por aí. E quando Maria se tornou a empregada de Victor, ela foi facilmente influenciada por Bruna. Então, quando Roberta se tornou a empregada de Victor, as duas mulheres conseguiram facilmente trazer a mulher para o lado deles. E no final, um culto realmente nasceu. Chegou ao ponto em que Kaguya não tinha mais nada a fazer além de ignorá-lo, ou liderar o culto. Mas Kaguya não podia ignorar algo, e por causa disso, ela escolheu liderar o culto. E parece que eles têm um novo membro, que é Roshani. Bem, pelo menos Eve ainda não foi completamente influenciada. Kaguya precisava de pessoas com uma mente sã e alguém que não atendesse a todos os pedidos de Victor. Ela precisava de alguém que pudesse aconselhar quando Victor precisasse. Uma mudança ocorreu na tela de Victor, e Kaguya viu que ele estava voando para algum lugar. Este lugar é território Fulger. Ele voltou lá de novo. Outra mudança ocorreu, e desta vez, Victor estava segurando a garganta de um homem. O que aconteceu? Foi tão rápido que Kaguya nem conseguiu entender o que aconteceu. Vlad estava sentado em seu trono. Sua expressão era neutra, mas para alguém que conhecia Vlad há tanto tempo quanto Alexios, o homem poderia dizer que Vlad estava em completa descrença. Isso ficou completamente fora de controle. E pensar que ele fez um contrato com a árvore do mundo. Alexios suspirou. Isso vai muito além de um contrato. Vlad corrigiu. É algo que eu sempre quis e que a mãe de Dryad recusou no passado. Vlad começou a se lembrar de uma mulher com longos cabelos ruivos e orelhas pontudas. Um sentimento de irritação passou pelo coração de Vlad, mas imediatamente desapareceu. Ele casou com aquela Dryad. Por se casar, você quer dizer? Sim, ela comeu uma parte dele, e ele comeu uma parte dela. Essencialmente os dois se conectaram. Espere, se ele está conectado com ela, isso não significa que ele não pode ser morto. Ele é essencialmente parte do planeta agora. Errado, essa Dryad ainda é uma criança, um bebê, recém-nascido. Ela não tem autoridade até ser plantada em um planeta que não tem uma árvore do mundo. A mãe desta Dryad ainda está forte, então ela tem toda a autoridade neste planeta. TSK. Isso ficou completamente fora de controle. Eu estava esperando a Dryad crescer para oferecer meu sangue, para que eu pudesse destruir a Dryad mais velha. Isso é impossível, mestre. Afinal, a árvore do mundo deste planeta está sendo protegida pelos Elder Gods. Por isso, eu precisava daquela garota. Ela era a única maneira que eu poderia derrotar aqueles bastardos sozinho. Agora, vou ter que esperar mais 1000 anos. Por que você não manteve a garota perto de você e sempre a protegeu para garantir sua lealdade? Era estranho até para Alexios. Se a garota era tão importante, por que ele a deixou deitada no meio dos territórios Fulger? Em vez de responder a Alexios, Vlad explicou, quando a Dryad mais velha tiver um filho, a árvore mais jovem irá aparecer em algum lugar aleatório do mundo. Inicialmente, ela pareceria uma árvore normal até que seu guardião nascesse, e ela se transformasse. Tive sorte que a menina nasceu no meu território. Não é algo que você pode controlar, é uma força da natureza. E existe um processo para você ser aceito e fazer um contrato com uma árvore do mundo. Você tem que ser aprovado pelo guardião da árvore, e pela própria árvore. Só assim você teria um contrato básico com a árvore do mundo. Mas quando aquele gorila me viu, ele começou a rosnar para mim, e foi aí que percebi que nunca seria aceito normalmente. Isso é complicado. Nós não temos escolha. Afinal, nós somos os invasores aqui.
Não é disso que estou falando. Vlad olhou para Alexios, confuso. Se seu objetivo é exterminar os Elder Gods, por que você não fez isso? Você está se fazendo de bobo. É impossível destruí-los completamente. Eles sempre voltarão. Mesmo que você destrua suas almas, eles sempre voltarão. Este era um problema irritante. Eles não podiam simplesmente continuar mortos. Parece que a frase, as pessoas morrem quando são mortas, não se aplica a esses seres. Não é disso que estou falando. Vlad não entendia. Por que você não se alia a outros deuses? Alexios pensou que se Vlad prometesse alguma terra, então convenientemente atacasse aquela terra e a recuperasse, não deveria ser um grande problema. E Vlad entendeu os pensamentos de Alexios, mas ainda havia um problema: eles são muito fracos. Os únicos deuses que podem lutar uma luta decente são os deuses guerreiros, como Thor, Ares, Sun Wukong, Odin, Set. Nós temos o Monte Olimpo como exemplo. Os únicos que poderão lutar contra esses inimigos serão os 3 filhos de Cronos, e os próprios titãs, talvez aqueles hecatonquírios também. E Ares, que é um deus da guerra, sua própria divindade ajudaria muito. E quanto a Atena? Perguntou Aleixo. Essa cadela é inútil. Isso não é uma luta de cérebros, mas de força. Esses seres não usam estratégias, e nenhuma estratégia funciona com eles. Os outros deuses serão completamente inúteis, eles morrerão antes mesmo de perceberem o que aconteceu. Era como se Vlad tivesse pedido aos deuses da 4ª geração, do Olimpo, para tentar lutar contra Anix ou Gaia, os deuses da 1ª geração. Era impossível, eles morreriam. E isso se aplica a outras mitologias também. Apenas alguns membros de cada mitologia poderiam ter a chance de lutar contra esses seres. E uma união completa com todas as mitologias é impossível. Sim, esses deuses têm muito atrito um com o outro. Por causa disso, devo resolver este problema sozinho. Os condes de vampiros estão crescendo bem e, em menos de alguns milênios, eles serão fortes o suficiente para lutar contra esses seres. Os outros clãs, eu não esperava nada deles, mas houve alguns clãs que se dissolveram de maneiras interessantes, mas ainda não. Isso não é suficiente. Isso ainda não é suficiente. Os olhos de Vlad brilharam perigosamente. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 281. Problemas com Vlad. Isso ainda não é suficiente. Os olhos de Vlad brilharam perigosamente. O que você vai fazer? Alexios perguntou com um olhar neutro. Nada por enquanto. Vlad falou depois de pensar um pouco em sua decisão. É impossível quebrar seu vínculo. Para fazer isso, eu teria que matar o menino, mas isso arriscaria a Dríade morrer também, e eu ganharia o rancor do meu guerreiro mais forte. Perder Skatashi não é uma opção. Ela é o mais próximo que tenho de uma guerreira adequada. Se eu lhe der mais algum tempo, ela atingirá um nível forte o suficiente para lutar contra aqueles bastardos. Entendo. Se você quer completar seus planos, aquele garoto não pode mais ser morto. TSK. Não é como se Vlad quisesse matar Victor, afinal, ter um rei da noite como seu subordinado era uma peça brilhante de se ter, mas as características do rei da noite estão começando a se tornar aparentes dentro dele. Quais são essas características? É simples, um rei nunca inclinaria a cabeça para ninguém, pois, no momento em que o fizesse, não seria mais um rei. Com muito orgulho, o desejo de insubordinação é quase certo. Victor não era apenas um homem muito orgulhoso. Ele era muito vingativo. Vlad sabia que no futuro, Victor apontaria a lâmina da espada para ele. Afinal, o ato de ser forçado a se afastar de suas esposas por 1 ano e 6 meses jamais seria esquecido. Ele desafiaria Vlad no futuro. Mas e daí? Não importava se ele era um rei da noite, ou alguém muito talentoso. O abismo de 5.000 anos não poderia ser superado apenas por isso. Para os vampiros, o tempo era uma verdade absoluta, pois eles só aumentariam seu limite de poder à medida que envelhecessem. Uma regra absoluta que também se aplicava a Victor e ao próprio Vlad. Victor era um vampiro bebê com menos de 23 anos, enquanto Vlad era um monstro de mais de 5.000 anos. Um monstro que está vivo há mais tempo do que a própria civilização. Algo assim não pode ser derrotado com pouco tempo. A palavra desafio aqui está incorreta desde o início, já que Victor nunca teve a chance de desafiar Vlad desde o início. É por causa dessa confiança em sua força e no tempo que Vlad não se importava com Victor.
A própria existência de Victor como rei da noite fortaleceria seu guerreiro mais forte. Mas pensar que ele ganharia a aprovação da Dríade. Pela primeira vez em muitos anos, Vlad sentiu algo quando olhou para um adversário. Ele sentiu uma sensação de perigo. Foi apenas uma pequena sensação, como uma pequena agulha cravada na pele grossa de um gigante. Mas definitivamente estava lá. Uma agulha irritante que, com o tempo, só iria crescer e se transformar em algo que ele não podia controlar. Vlad tocou seu queixo. Devo remover isso antes que se torne irritante. Mas as consequências de removê-lo são bastante graves. Ele acabou de se tornar alguém muito importante para aquela garotinha, mesmo que ela não percebesse. Devo fazê-lo se mudar da capital então? Eleanor está na capital, então ela pode pedir ajuda dele para lidar com aqueles monstros. Isso parece ser. Vlad parou de pensar e olhou para a entrada da sala do trono. Princesa, pare. Um guarda real tentou segurar Opis, mas sua mão passou sobre o corpo da menina. Enquanto a garotinha quisesse, ninguém poderia tocá-la. Bam! De repente, uma garotinha selvagem entrou na sala do trono e caminhou na frente de Vlad. Opis. Vlad ficou um pouco chocado já que ele nunca tinha visto uma expressão tão determinada de Opis antes. Opis chegou na frente de Vlad e perguntou com voz de criança inocente: Velho, eu quero visitar meu pai. Por que você está me bloqueando? Ela estava de volta ao castelo há muito tempo, e ela queria voltar para Victor, mas esse velho irritante tinha colocado vários guardas para impedi-la de sair. E o castelo também foi restringido com algum tipo de magia que a impedia de usar seus poderes. Irritante. Irritante. Velho, chato. Toda a existência de Vlad pareceu congelar com as palavras de Opis. Ele parecia um homem que olhou nos olhos do Medusa e se transformou em pedra. Velhote. Ou velho. Vlad gaguejou muito. Senhora Opis. Alexios falou de repente. Opis olhou para Alexios com um olhar curioso. Quem te ensinou essas palavras? Pontos de interrogação apareceram ao redor de Opis. Ela não entendia do que Alexios estava falando. Alexios se corrigiu ao ver o olhar confuso da garotinha. Estou falando das palavras velho. Quem te ensinou isso? Oh. Opis de repente se lembrou do que Skatashi disse. Se alguém lhe perguntar onde você aprendeu essas palavras, diga que foram seus irmãos mais velhos. Se você fizer isso, eu apoiarei completamente para ficar sozinha com seu pai. Os olhos de Opis se iluminaram um pouco ao se lembrar do que Skatashi havia dito, e ela respondeu: meus irmãos mais velhos me ensinaram. Outro silêncio caiu sobre o lugar. De repente, uma pressão escura deixou o corpo de Vlad enquanto uma veia começou a saltar em sua cabeça. Ele parecia bastante irritado. Qual dos seus irmãos mais velhos disse isso? Opis de repente se lembrou de outra coisa que Skatashi disse. Se alguém perguntar com qual irmão mais velho você aprendeu isso, você deveria se fingir de inocente. Irmão mais velho, é o irmão mais velho? Opis respondeu com a cabeça um pouco confusa. Eu estou perguntando qual é o irmão mais velho? Vlad se sentiu bastante pressionado. É o irmão mais velho. Opis falou com um rosto confiante. Uma vez estourou na cabeça de Vlad. Isso não estava chegando a lugar nenhum. Ele sabia que a garotinha não estava mentindo, considerando que ela nunca mentiu antes. Se você perguntasse algo a ela, ela responderia. Agora, a arte de entender o que ela estava falando é algo bem complexo. Mestre, seja paciente. Você conhece Opis. Ela não se importa com seus irmãos mais velhos. Ela provavelmente nem se lembra de como eles são. Aleixo apoiou o rei. Vlad sentiu com a cabeça, indicando que entendia o que Alexios disse, e olhou para Opis. Vendo seu olhar neutro, aquele do qual nenhuma emoção podia ser decifrada, a memória de uma mulher parecia se sobrepor à de Opis. Ela é igualzinha à mãe. Vlad lembrava claramente que quando a mãe de Opis falava com ele, ele não tinha chance de tentar decifrar o que ela estava dizendo. A mulher era confusa, e suas palavras às vezes não faziam sentido, mas nunca eram mentiras. E parece que sua filha também herdou esses traços estranhos. Vlad pensou consigo mesmo. Velho, por que você está parado? Eu quero visitar meu pai, deixe-me sair. Craque, craque. Um suor frio brotou no rosto de Alexios quando ele viu Vlad quebrando o trono com pura força. Veias estavam estourando por toda a cabeça de Vlad. Ele nunca se sentiu tão irritado antes. Opis, eu não sou velho,
Eu sou seu pai. Pai? Opis virou o rosto confuso. Sim. Opis fixou Vlad com seu olhar neutro. Logo sua cabeça começou a girar. Velho pai. Velho promovido. Ah! Como se entendesse alguma coisa, sua cabeça começou a girar novamente. Objetivo: ver meu bom pai. Mas este pai está bloqueando meu caminho. Pai promovido mais pai bloqueando o caminho, pai maligno. Pai promovido é pai maligno. Pai maligno, deixe-me sair. Ela falou com o rosto brilhando como se tivesse acabado de fazer uma pergunta de matemática muito difícil. Hugo. Vlad conhecia aquele olhar. Foi o olhar que alguém pensou muito em encontrar uma resposta e acabou descobrindo uma verdade divina. Tudo bem, você pode ir. Vlad sabia que se ele recusasse agora, ela choraria, e ele não suportaria vê-la chorando. Vlad olhou para Alexios. Sim, mestre. Alexios estalou os dedos. De repente, Opis sentiu que seu caminho estava livre. Assim, sem perder tempo, prontamente seguiu seu caminho. Obrigado, pai maligno. Ela deu um sorriso, inocente, e logo ela se desvaneceu em um poder sombrio. Vlad olhou para esta cena com um olhar chocado em todo o rosto. Alexios. Sim, mestre. Quando minha filha foi capaz de sorrir assim? Alexios fechou os olhos e respondeu em tom neutro. Desde o momento em que ela começou a interagir com o novo conde. Oh! Um momento de silêncio caiu ao redor deles, e então Vlad respirou fundo. Parece que antes que eu percebesse, ela começou a mudar. Provavelmente até aquelas palavras que ela falou devem ter sido influenciadas por alguém do grupo daquele garoto. Alexios permaneceu em silêncio. Apóstrofo. Parece que eu não tenho sido um bom pai para Opis. Ele se sentiu um pouco mal quando viu um sorriso de Opis que claramente não era para ele. A filha da mulher que eu mais amava, acabou não gostando de mim como pai, mas de outra pessoa, né? Sentimentos não podem ser escondidos, especialmente para seres normais como Vlad. Ele não era um stalker, os gostos de Vlad eram normais, e isso também estava relacionado ao seu temperamento. Era inevitável, ele não era como Victor, que tinha alguns parafusos soltos na cabeça desde o início. Como um homem normal que namorou muitas mulheres ao longo dos anos, era bastante óbvio que ele teria uma favorito, alguém que ele amava do fundo do coração. E o resultado desse amor foi a menininha que acabara de desaparecer. Por causa desses sentimentos, ele praticamente não se importava com as atuais esposas. Algo mudou quando ele perdeu a mulher que mais amava. E esse algo se refletiu hoje em suas ações. Mas, mesmo que algo tivesse morrido, ele não poderia abandonar suas primeiras esposas que ele teve desde o início. Ironicamente, Vlad Dracul-Tepes era como um dragão, orgulhoso, mesquinho, sábio e ganancioso. Ele simplesmente não podia deixar que seus tesouros acumulados ao longo de milhares de anos lhe escapassem. E como não sabia o que fazer com esses tesouros, apenas os guardava no grande cofre que chamava de castelo. Mestre, qual é a sua decisão? 1. Vlad acordou de seus pensamentos e olhou para Alexios. Ele pensou por alguns segundos, então disse, nada por enquanto, deixe como está. Mesmo que a garota se transforme em algo terrível no futuro, isso é algo para milhares de anos no futuro, não adianta se preocupar com isso agora. Eu farei o que você deseja, mestre. Alexios sorriu um pouco. Gostou dessa decisão. Por enquanto, devemos cuidar de um assunto irritante. O encontro de seres sobrenaturais, hein? Sim, a hora da reunião está próxima. Precisamos pensar em um plano para daqui a alguns meses. Preciso cuidar de um rato que está andando pelo castelo e tocando em algo que não pertence a ela. Todo o ser de Vlad começou a distorcer, e seus olhos pareciam focar em algo. Em um lugar escondido, longe da capital real. Theo estremeceu visivelmente, sentiu toda a sua espinha formigar, e isso provocou reações da mulher que o abraçava. Theo. Não é nada, mãe. Você pode tirar meu sangue de novo. Suor frio brotou no rosto de Theo. Sim. A mulher lambeu o pescoço de Theo, então o mordeu novamente. Ah, isso ainda não é o suficiente. Mesmo depois de beber esse sangue milhares de vezes, eu ainda não consigo o suficiente. Eu preciso do sangue dele. Nem uma gota. A mulher pensou com um olhar sonhador. A mulher jogou o homem na cama e começou a tirar a roupa, e logo ela estava do jeito que veio ao mundo enquanto seus olhos vermelhos estavam sonhadores como se ela tivesse se perdido no tempo. Dê-me mais. O sorriso de Theo cresceu, claro. Mãe.
Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza